Começando então o quarto e último vídeo da aula de hoje, tá? Aqui, pessoal, eu peço licença um pouquinho para ser um pouco mais rápido também nesses procedimentos, porque isso vocês vão averiguar mais com o orientador de vocês, né? Com a pesquisa de vocês. Então eu não vou me deter, obviamente, até porque vocês tiveram todo um curso para estudar isso, como toda uma cadeira de metodologia quali, uma cadeira de metodologia quant, além da iniciação à prática científica. Então o TCC1 não serve para isso, mas só fazendo uma referência ainda a alguns procedimentos, talvez os mais conhecidos e mais importantes. A etnografia, que já foi feita em alguns trabalhos de conclusão aqui da UFS, ela é a ideia, né, de junção das palavras gregas descrição de um povo, que obviamente sabe muito mais o pessoal da antropologia do que eu, das várias maneiras de compor um diário de campo, né? E aqui eu só chamo a atenção no cuidado da etnografia dessa questão da relativização, né? Por exemplo, a questão do apedrejamento de mulheres no Irã, num país que tem o islamismo, enfim, como é que a gente faz essa relativização, né? Como é que a gente pensa, né, diferente um país ou uma cultura diferenciada. Análise das redes sociais, que ainda é muito recente, mas cada vez mais abrangente. Eu, particularmente, pessoal, já vi pesquisas bem avançadas que utilizam softwares, inclusive, né? Porque aqui a questão é abordar uma abordagem relacional entre os fenômenos, né? A gente não se importa tanto com os atores em si, mas com a relação entre eles, as relações de amizade, de troca, de poder, por exemplo, né? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Isso aqui é um exemplo bem básico aqui, né, de um sociograma, né? As relações ali entre, pode ver, Paulo, Cacilda, Rosângela, né, Rui, Fernando, né? Então essas relações aqui, que podem ser relações de consumo, de comércio, de troca, inclusive amorosas, por exemplo, de relacionamento, com as redes sociais. Eu já vi alguns colegas meus trabalhar com pesquisas bem interessantes e tal, né, que se utilizam desses sociogramas. Particularmente, eu não trabalhei nunca com isso. Como eu disse para vocês, é muita coisa, tá, pessoal, no mundo das ciências sociais, mas é bem interessante e quem quiser, né, trabalhar com isso, eu acho que vai ter um bom caminho com a tecnologia de hoje. Muito se fala, e é bem comum, os alunos quererem fazer análise de discurso e análise de conteúdo, tá? Análise de conteúdo são maneiras de descrever o conteúdo nos processos de comunicação como textos e fala. Ok? Podem ter caráter quantitativo e qualitativo. Por exemplo, contar quantas vezes algum símbolo aparece em uma propaganda. Minha primeira experiência com análise de conteúdo, por exemplo, foi uma propaganda eleitoral de um partido político onde eu queria ver quantas vezes o símbolo dele aparecia no primeiro e segundo turno. E a diferença foi imensa, foi bem interessante. Então, um simples procedimento quantitativo aqui de contagem num texto, numa propaganda, numa rede social, quem sabe, hoje em dia, ele pode ser considerado sim uma boa análise de conteúdo. Existem textos sobre isso. Já a análise de discurso é justamente o discurso. Esse discurso ele pode estar numa fala, como eu agora falando, ou ele também pode estar, né, num texto escrito, num discurso já escrito. Então, ele é comum nas ciências sociais, essa análise de discurso. Existem autores que trabalham bastante com isso. E isso aí, ele é bem comum e existem vários artigos que vão, né, tá aí demonstrando como é que se faz uma boa análise de discurso. Todas essas técnicas exigem um grau de conhecimento. Por que que eu digo isso? Pessoal, estudem metodologia. Não é somente estudar a teoria de vocês, estudem a metodologia. Estudem para ver se não vai dar problema na pesquisa de vocês. Então também tem que estudar metodologia. Por isso que eu falei que TCC1 não é uma cadeira fácil, em termos de tempo de dedicação de estudo. Existe um método biográfico, que é a construção da trajetória de indivíduos, história oral, história de vida, tá? Onde se realiza entrevista com pessoas privilegiando certos acontecimentos. No CPDOC, tá? Na Fundação ali Getúlio Vargas, se vocês clicarem, tá, pessoal? Gostaria que vocês clicassem então aqui e tal. Eu não vou agora fazer isto, mas se vocês colocar algumas personalidades ali, por exemplo, eu quero estudar a vida do professor Paulo Freire, da professora Anísio Teixeira,
na área da educação, por exemplo, ou do próprio nome, né? Fundação do Getúlio Vargas, ali vai ter algumas biografias, uma documentação bem legal, bem interessante. E aí, muitas vezes, quando se faz uma entrevista, por exemplo, com alguém relevante, eu quero entrevistar talvez um dos professores mais antigos da área do Alto Uruguai Gaúcho, né, para saber o que ele compreende na área da educação, enfim, né, existem pesquisas que são feitas assim, né, é bem interessante o método biográfico. Na coleta e levantamento, produção de dados, tá, são vários, quase que infinitos, eu diria, né? Eles podem ser dados secundários, quando utilizamos dados já levantados por outras pessoas e instituições. Por exemplo, eu vou querer estudar o colegiado do curso de vocês. Então, eu quero a ata das reuniões, eu quero os boletins de ocorrência da polícia, como fez Durkheim em seu suicídio. Eu quero dados eleitorais, eu quero entrevistas já realizadas, dados do IBGE, PNAD, IPEA e uma infinidade de coisas. Mas também a gente pode criar informações que até então são inexistentes, os chamados dados primários. Por exemplo, realizar entrevistas, catalogar documento, realizar indicadores a partir de dados secundários. Ok, aí nós chamamos de dados primários porque são dados nossos. Alguns exemplos aqui. A pesquisa documental é típica da história, né? Ela vai estudar muitas vezes leis, registros oficiais, cartas, né? Eu já vi, inclusive, um artigo esses dias sobre estudando cartas, enfim, de famílias aqui no Rio Grande do Sul, diários e jornais, o que é bem comum. Observação, né, onde a gente vai ter uma variação desde a observação participante ao não participante, né? E agora me deixa eu também falar um pouquinho sobre as entrevistas, que são típicos nas ciências sociais e muitos tipos. A entrevista por questionário, que é a entrevista tipicamente por survey, é a melhor alternativa em algumas entrevistas quando eu quero, por exemplo, questionar muita gente, tá? Então eu faço lá um questionário, que ele pode ser codificado hoje em dia, então com a tecnologia, por exemplo, os entrevistadores do IBGE já há alguns anos utilizam aquele aparelhinho, tipo um celular ali, um tablet, né? E ali já fica codificado. Então isto também hoje vocês podem utilizar, então isso fica mais simples, né, para pelo menos coletar as respostas. Por exemplo, a avaliação do governo, né? Ela é boa, ela é regular, é ruim, eu posso fazer uma codificação dessas respostas, o que facilita bastante. Claro que também dá para fazer uma pergunta aberta, que a gente chama, ou seja, a pessoa responde o que quer, sem pré-codificação nenhuma. Pela minha experiência, pessoal, se for muitas entrevistas, não façam isso, porque dá muito trabalho codificar posteriormente, tá? Porque às vezes as pessoas respondem de maneira muito variada e categorizar tudo aquilo, dependendo, por exemplo, eu quero fazer 1000 entrevistas, é complicado, leva muito tempo, ok? Depois a gente pode fazer uma entrevista por roteiro estruturado. Ou seja, o próprio entrevistador realiza perguntas padronizadas a todos os entrevistados. Dá mais detalhe que o questionário, isso é bom, né? Mas aquilo, quanto maior o número de pessoas, maior o tempo da entrevista, menos indicado é porque é muito trabalho, né? Então, eu vou fazer muitas entrevistas com 100 pessoas, então daqui a pouco tu vai falar meia hora com essas 100 pessoas, nós estamos falando de 50 horas gravadas. Você sabe o que é? Vocês sabem o que é 50 horas de conversa gravada? Vocês não imaginam o trabalho. Depois, na hora de conseguir botar isso no papel e conseguir de sintetizar isto, é um horror. Então não façam isso, tá, pessoal? Quando for muito grande, principalmente para um TCC, façam poucas entrevistas. Talvez 2, talvez 3, 4, né, conversando com o necessário para obter uma boa pesquisa, mas também não vão, né, juntar horas e horas de gravação, porque é trabalhoso. Depois nós temos entrevista semi-estruturada e não estruturada. Na semi-estruturada, o entrevistador ele não realiza perguntas pontuais como na estruturada, mas ele vai direcionando as pessoas, né, para as dimensões mais de interesse da pesquisa. Agora, quando nós temos uma entrevista não estruturada, é o entrevistado que direciona tudo. É quase como uma conversa que a pessoa, sai, vamos falar sobre tal assunto e tu sai a gravar.
Geralmente é utilizado quando o próprio entrevistado é o objeto. Por exemplo, histórias de vida, né? Tu vai, por exemplo, conversar com aquele professor que eu tinha dado o exemplo, né? Sobre a história dele no município, de como professor. Aí tu abre o gravador e deixa a pessoa falar, né? Provavelmente vai demorar bastante. Entrevistas em grupos, tá? Também existe uma diversidade de métodos aqui. Podem ser grupos de discussão, grupos focais e narrativas conjuntas, construções de narrativas conjuntas. Alguns colegas de vocês já fizeram isso. Teve um trabalho sobre identidade masculina da aluna, de uma aluna aqui, tá? Que foi bem interessante. Pode ser pesquisado na biblioteca. Ele é bom para alguns objetivos específicos, mas ele pode ter uma dificuldade em reunir as pessoas. Não é simples, assim. Em salas de aula, às vezes, é mais fácil, né? Se é na área da educação. Existe uma coisa muito interessante que se faz em grupos focais, por exemplo, hoje, que às vezes eles reúnem um pessoal no momento de um debate, por exemplo, presidencial, de um programa, para saber o que as pessoas daquele grupo acham de determinado candidato ou dos candidatos, né? E essas pessoas, ao mesmo tempo, já passam para aquele assessor ali que fica ao lado do candidato num debate. Então é bem interessante esse tipo de pesquisa. Pergunta até assim, por exemplo, a cor da gravata, o modo como está se comportando, o que o pessoal está achando, né? Para justamente fazer uma recalibragem, talvez na hora do intervalo, para melhorar ou não no debate. Bom, pessoal, enfim, chegamos então ao nosso final da nossa aula, da nossa primeira aula. Espero que tenha sido proveitoso essa primeira atividade assíncrona, tá? E o que a gente viu, né, para sintetizar essa aula? A gente viu uma variedade ampla de técnicas, de métodos, de teorias, tá? Nós vimos todos os instrumentos necessários para começar uma boa pesquisa. Então, eu peço para vocês o seguinte: preste atenção no que eu falei, tomem cuidado olhando já para a sua pesquisa, olhando já para o que vocês querem junto do orientador, tá? E quanto mais rigoroso for esses procedimentos, melhor ela vai ser. Então, como uma atividade assim que eu deixaria, não para entregar, mas uma atividade individual para cada um de vocês que está nos assistindo agora, pense a sua pesquisa e dê uma olhada na minha aula, né? Veja se você consegue já visualizar aqueles indicadores, a hipótese, né? Já comece a pensar isto já pensando na sua própria pesquisa, ok? Então era isto, forte abraço, espero que tenham uma ótima aula e um ótimo final de semana.